Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Bom, estou aqui com o módulo 10 de vocês, especificamente aberto no conteúdo do dia 10 de novembro, né, que é hoje, quarta-feira. A gente vai tratar aqui basicamente do Oriente Médio e o petróleo, tá certo? E assim como eu venho fazendo nos últimos meses, vou deixar sob a responsabilidade de vocês a leitura do conteúdo, tá certo? É essencial, é fundamental que vocês façam essa leitura, tá bom? E que vocês assistam também os meus vídeos na medida do possível, até porque infelizmente o módulo que vocês têm em mãos é preto e branco, tá certo? E muitas das vezes para fazer a interpretação desses mapas, né? Aliás, muitas das vezes não, quase que sempre vocês vão precisar das cores, né? Porque são mapas temáticos, tá certo? Para além disso, antes de começar, eu queria pedir desculpas a vocês. Semana passada eu não pude estar à disposição de vocês, mas enfim, nem foi culpa minha. Eu tive problemas no meu celular queimou, eu fiquei uma semana inteira quase que incomunicável, né? O que é bem sintomático, né? Dado o momento que a gente vive, se você fica sem celular, você fica incomunicável, né? Veja o nível de dependência que nós criamos, né, do celular, né? Nós somos extremamente dependentes do celular, né? Ainda mais hoje, né, em período pandêmico, tá certo? Enfim, então eu espero que aquele vídeo, né, que eu disponibilizei na semana passada tenha sido útil para vocês, tenha ajudado, tá certo? Pois bem, sem mais delongas, vamos para o exercício do dia de hoje, tá? A que se deve a importância geopolítica e econômica do Oriente Médio no cenário mundial? A gente está falando aqui de uma região geopoliticamente muito importante, né? E economicamente também. Por quê? Bom, o Oriente Médio tem importância estratégica, geopolítica e econômica no cenário mundial em razão de seus recursos petrolíferos. Os países da Europa Ocidental, Estados Unidos, China, Japão, são os maiores consumidores de petróleo e dependem do fornecimento dessa região. A gente está falando aqui, gente, de uma região, especialmente aqui no Golfo Pérsico, tá? Golfo Pérsico, que é talvez a região mais rica em petróleo do mundo, tá certo? E a grande maioria dos navios petrolíferos, eles passam por aqui, ó, petroleiros, aliás, navios petroleiros, eles passam aqui nesse estreito chamado Estreito de Hormuz, que é também um ponto estratégico, porque quem controla esse estreito é esse país roxo aqui, que daqui a pouquinho a gente vai falar dele, tá certo? E não é um país alinhado com as principais potências capitalistas. Eu estou falando aqui, por exemplo, de Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, né? São os países mais dependentes de petróleo no planeta, tá? Enfim, de todo modo, voltando para a questão 1, essa é uma região fundamental para o mundo contemporâneo, porque é a região que fornece a matéria-prima não só para uma questão energética, né? Vale lembrar que aqui tem muito petróleo, mas também tem muito gás, tá certo? Como é também uma matéria-prima fundamental para a indústria. O petróleo, ele é, digamos, a matéria-prima para quase tudo que a gente tem na nossa casa hoje, né? Desde embalagem de alimentos a, enfim, produtos eletroeletrônicos, tá? Então, assim, é muito difícil, ainda que no futuro próximo os carros elétricos se popularizem e todos passem a utilizar esse tipo de veículo, né, que não é movido, não é dependente de uma fonte fóssil de energia, que é o caso do petróleo, ainda assim nós estaremos dependentes por muito tempo do petróleo, tá certo? Por conta dessa importância industrial do petróleo, tá bom? Então, questão 2, dando continuidade.
Observe o mapa e a legenda e faça o que se pede. Aqui a gente tem esse mapa, tá certo? Que infelizmente está sem legenda. Quem é aluno meu sabe que todo mapa tem que ter uma legenda, né? Tem que ter um título, desculpa, o mapa está sem título, né? Tem uma legenda aqui, mas isso aqui também é de propósito, tá? Esse mapa aqui foi elaborado justamente para que vocês descubram, né, que país verde é esse, que país em roxo é esse. Essa bandeirinha vermelha aqui, ela está sobre qual região? Eu acabei até falando já, é o Estreito de Hormuz, né? Enfim, e é para que vocês descubram também que estrelinha é essa, né? O que isso aqui representa. Mas vamos lá. Esse mapa então está sem título, tá com uma legenda, tem isso aqui, essa legenda aqui que também não diz muita coisa, e tem a escala aqui, a escala e orientação, tá certo? Só tem alguns elementos. Mas enfim, vamos continuar. Identifique o país representado pela cor verde e diga que tipo de clima predomina nele, né? Esse país é a Arábia Saudita e o tipo de clima predominante é o clima desértico. Se eu não me engano, a gente pode encontrar, se não me engano não, com certeza a gente pode encontrar isso no texto. Ó, Arábia Saudita, tá? E qual é o clima? Vamos ver. Olha aqui, ó. Clima. Ó, Arábia Saudita. Qual é o principal clima? Desértico. Olha aqui, ó. É um amarelo mais fechado. Tá vendo? Ó? Clima desértico. Essa é a importância, inclusive, de vocês assistirem minhas aulas, porque o material que vocês têm em mãos é preto e branco. Então vocês não vão conseguir identificar qual é o principal clima, o que é uma lástima, tá? Eu já reclamei, mas infelizmente a prefeitura não forneceu para vocês material a cores, tá? Infelizmente. É uma lástima isso. Enfim. Então aqui nós temos o principal clima na Arábia Saudita, nesse país aqui que está localizado na Península Arábica, que parece uma bota, não sei se vocês repararam, parece uma bota, a Península Arábica parece uma bota, e o maior país da Península Arábica é a Arábia Saudita. E o clima predominante é o clima desértico, tá certo? Muito bem. Então vamos dar continuidade lá. Então a gente já sabe que aquele país em verde é a Arábia Saudita e o tipo de clima, né, predominante é o desértico. B. Há um impasse político sobre a tecnologia nuclear entre o país representado em lilás e o Ocidente. Acabei até já falando também. Identifique esse país e explique esse impasse. Esse país aqui é o Irã, tá certo? Ó, é o Irã, que é a antiga Pérsia, tá? O impasse político corresponde ao programa nuclear iraniano, né? O Irã é acusado pelos países do Ocidente, especialmente por esse paísinho aqui, ó, que tem uma estrelinha aqui, esse paísinho chamado Israel, né? O Irã é acusado pelos países do Ocidente de desenvolver armas nucleares, mas esse país alega que o programa visa a utilização pacífica da tecnologia nuclear. O que acontece, gente? Esse país aqui, ele está numa região, digamos, muito pobre de recursos hídricos, né? Diferente, por exemplo, no nosso país. O Brasil é um país que é abençoado por muitas redes hidrográficas, o que permite a nós, como país, produzir energia elétrica através, né, das hidrelétricas, né? Irã não. Irã é um país incrustado no meio do Oriente Médio, né, com um clima muito seco, portanto sem muitos rios, né? Os rios basicamente são alimentados, a grande maioria deles são alimentados pelo regime de chuvas, e se não tem muitas chuvas aqui, porque o clima é muito seco, a gente não tem muitos rios, né? Então eles tentam desenvolver tecnologias nucleares para a geração de energia, pelo menos essa é a alegação do Irã, né? E o Ocidente diz, não, isso não é verdade, vocês estão desenvolvendo armas nucleares para ameaçar países com os quais vocês rivalizam, né? Por exemplo, o Israel, tá certo? Então essa é a alegação do Irã e a alegação também do Ocidente. O fato é que o Irã, gente, é um país não só rico em petróleo, né,
mas é também um país que controla esse estreito aqui, por onde passa a grande maioria dos navios petroleiros, né, do planeta, né? Navios esses que vão passar por aqui, vão contornar a Península Arábica, vão entrar no Mar Vermelho e passar aqui pelo Canal de Suez. Tá? É um canal construído aqui no século XIX que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, e esses navios petroleiros vão passar aqui e levar petróleo para a Europa, principalmente. Tá? Pois muito bem, voltando aqui, isso aqui a gente já leu, né? E agora a questão C. Por que a bandeira vermelha no mapa indica um ponto geopolítico estratégico? Já falei, a bandeira vermelha está localizada no Estreito de Hormuz, que é uma passagem importante para o transporte de petróleo para o Ocidente. Tá? Então, a imensa maioria de navios passa por aqui. E aí, toda vez que o Irã é ameaçado pelo Ocidente, o que eles fazem? Eles fecham o Estreito de Hormuz. E aí, quando você fecha, você dificulta a chegada de petróleo lá na Europa, lá nos Estados Unidos. E aí, quando o petróleo não chega lá, o que vai acontecer? O preço do petróleo vai aumentar muito. Tá? O preço do petróleo vai aumentar muito e vai prejudicar esses países. Tá certo? Então é a forma como o Irã tem de prejudicar os seus rivais no Ocidente, fechando o Estreito de Hormuz, que é controlado por eles. Não por acaso, esses países do Ocidente eles estão buscando alternativas para transportar esse petróleo ou esse gás, né, através de oleodutos, né, que são canos, basicamente, né, gigantescos, né, que percorrem distâncias monumentais, né, enormes, né, milhares de quilômetros, para levar esse gás e esse petróleo lá, né, e não ficar dependendo desse estreito aqui, tá bom? Então, essa bandeira vermelha, ela é um ponto geopolítico, estratégico, porque é rota dos navios de petróleo, navios petroleiros, tá bom? Epa, toda hora eu estou agarrando isso aqui. Mas vamos lá. A área de conflito representada no mapa envolve quais países, quais povos? Eita, toda hora, gente. Essa área aqui de conflito, ó, tá vendo aqui? Ó, essa estrelinha aqui representa uma área de conflito. Quais povos estão conflitando aqui? Esse tema, o conflito entre esses povos, a gente vai discutir mais detidamente, tá certo? A gente vai entrar em maiores detalhes na próxima aula, tá? São os povos israelenses, é o povo israelense e os povos palestinos, tá? O povo palestino, na verdade, são os israelenses e palestinos que estão, né, em conflito aqui, tá certo? E basicamente a gente vai ver por que, acho que, se não me engano, na próxima ou na outra aula, tá certo, gente? Bom, essa foi a aula de hoje, do dia 10, né? Daqui a pouquinho eu vou disponibilizá-la para vocês e vou ficar à disposição de vocês. Novamente peço desculpas pela semana passada, mas enfim, não tinha condições porque sem o celular eu não posso acessar o WhatsApp nem o WhatsApp Web, certo? Então não tinha como eu ficar à disposição de vocês, tá bom? Um abração e até daqui a pouco.